você trata de alguns temas, você faz palestras, né? E até se você quiser contar um pouquinho da sua história, eu sei que você começou como radialista e depois caminhou aí para o mundo das palestras e hoje faz um pouco de cada coisa aí, né? Tá certo, tem que fazer mesmo, porque a gente tem que pôr vários ovos em várias cestinhas, né? De hoje em dia, para a gente conseguir prosperar. Conta um pouquinho da sua história para a gente. Bom, eu tive a felicidade de trabalhar com comunicação. Então, para mim, onde eu sou comunicador. Então, se eu estou no rádio, se estou na propaganda menos, mas se eu estou numa palestra, se eu estou numa conversa, eu estou com você, eu sou o mesmo Irineu, porque eu estou exercendo aquilo que acabou moldando a minha vida. Eu estou no rádio desde 1978. Comecei a escrever num jornalzinho lá em Botucatu, um pouquinho antes, assim que eu cheguei, que eu gostava de escrever. Eu frequentava igrejas, né, evangélicas e católicas também. Eu gostei sempre da palavra. Sempre achei muito admirável quem fala as coisas. Eu sempre fui tímido. Quando era garoto, tomei um susto de cachorro. Ainda fiquei um pouco gago, fiquei falando rápido um tempo. E quando eu encontrei o rádio, aquilo abriu uma perspectiva para mim de mudar o mundo, como a gente tem na adolescência. Então, eu comecei a prestar um pouquinho mais atenção na comunicação. Mas eu comecei a prestar atenção na comunicação estética, profissional, de rádio, que fez a minha vida profissional. Mas aí eu me voltei para o humano, porque eu descobri a responsabilidade de falar com uma outra pessoa. Uma outra pessoa que eu não conheço e que eu não sei quem é. Então, eu aprendi a falar sozinho, num microfone, num estúdio que não tem ninguém, e ter que imaginar quem está do outro lado. Isso foi em Botucatu, e ali eu aprendi tudo que eu aprendi na vida. Todos os meus maiores mestres foram sempre os meus ouvintes. Aqueles especialmente que ligaram para reclamar de mim. Porque aqueles que mudaram de estação porque eu falei uma bobagem, porque eu falei uma piada grossa, enfim, porque eu não fui legal, porque eu não fui simpático, não fui empático na minha comunicação, eu não sei. Agora, aqueles que ligaram para dar palpite, para reclamar, e eu tive a chance de ouvir, eu aprendi a ser ouvinte. Olha, que legal. Então, eu tomei várias lições de ouvintes que me fizeram prestar atenção e depois me levaram a exercitar quem é essa pessoa que ouve. E isso, para mim, se tornou um exercício muito legal que tem a ver com aquilo que vocês fazem aqui, sempre de conteúdo, de prestar atenção em diversidade. A gente não fala com pessoas diferentes. O rádio, ele usa uma comunicação de primeira pessoa, eu não falo vocês. Então, vocês que estão aqui, eu falo você que está aí comigo, você em primeiro lugar, estou aqui falando com você. Assim. Então, você está sempre falando com um. E esse um que está ali é uma alma, é um coração, é um espírito, é alguém. E eu não preciso falar com essa pessoa que está viva, que está vivendo essa experiência humana, como um jovem. Eu não preciso falar como um velho, eu não preciso falar como um doente, eu não preciso falar como um católico, eu não preciso falar como um judeu. Eu preciso falar como um ser humano, um pouco Jung, né? Eu preciso chegar perto dessa pessoa, porque ela está vivendo uma experiência humana como eu. Então, eu preciso, na minha comunicação com ela, elaborar alguma coisa de belo que é essa vida. Então, o meu desenvolvimento profissional se deu muito mais pela atenção a essa coisa que eu entendi mágica por causa, sei lá, de muitas interações nas minhas passagens por rádio, e isso mudou a minha vida. Então, por isso, quando eu estou num palco, eu estou em qualquer lugar, eu estou vivendo a experiência de um encontro. É muito maravilhoso porque eu recebi na minha vida e recebo milhares, né, de cartas, de histórias bonitas, de pessoas dizendo que impressionante como eu falei com elas naquele dia e aquilo impactou a vida dela de um jeito assim, e me conta a história linda de chorar. Então, isso naturalmente, que já era uma causa para mim, eu já tinha descoberto, virou um propósito. Eu lido com a mensagem, eu fui saindo do artístico, fui saindo do jornalismo e falei assim, com quem que eu falo? A minha mídia é a mídia interior. Sabe, mídia, essa coisa aqui. Você não tem uma persona, é o meu então. meio, sabe,
mídia agora moderna é muito o meio, essas tecnologias. Não, meio, quais os meios que eu tenho de chegar até perto de você. Agora, qual é a mídia que me interessa? A mídia interior é o que está aí dentro da sua cabeça, do seu coração. Se eu conseguir entrar, aí de novo entra o seu exercício de empatia, entrar com delicadeza e criar uma correspondência com você, nós viramos amigos. O rádio tem esse potencial afetivo, até porque não tem as barreiras, as pessoas conseguem me ouvir de uma maneira aberta. Eu chego, né, num momento íntimo dela, íntimo do pensamento dela, e ela me dá essa liberdade. Então, de tanto me ouvir, ela passa a me conhecer mais do que eu, e porque ela está acostumada com a minha palavra. Então, aquilo me dá oportunidade. Então, com a minha fala, ela elabora seu próprio discurso, a sua própria tristeza, a sua própria estratégia para a vida. Então, você vê, a gente acaba, na comunicação, exercendo uma aproximação afetiva, uma aproximação de educação socrática, de estimular a pessoa a descobrir o poder dela, um estímulo à leitura de mundo, às questões que estão aí presentes, e de conciliação. Então, a minha história no rádio começa assim, em Botucatu. Profissionalmente, eu fui para o FM, fui para o jornalismo, na Cadeia Verde e Amarela, em Bauru, na faculdade. Depois eu fui para Araraquara, foi o meu caminho profissional. Cheguei em São Paulo, fui da geração 80 do FM, fui DJ, essas coisas todas. Nossa, que legal. Que se faz nos anos 80. Fui da Manchete FM, depois eu, para mudar de posicionamento, fui para Eldorado FM, que era uma rádio classe A, que eu estava de olho na propaganda. E fui assim, criando meus filhos, pagando as minhas contas, e sonhando fazer um programa de rádio. Nos anos 90, eu estava fora de rádio, mas eu tinha esse discurso do rádio, de gostar. Daí eu fui convidado a dirigir uma rádio, que foi a Nova FM, que era uma rádio dance, e eu fiz a mudança de target dela para a Nova Brasil. E assim, ela ainda eu acompanhei até ela virar brasileira, mas depois eu fiquei só no programa que eu comecei a fazer mesmo, que é o Nova Manhã, que é o que acabou sendo essa minha nova vida, esse meu novo propósito na comunicação. E, enfim, depois de passar por Rádio Dourado, eu acabei caindo na Transamérica, depois do Nova Brasil, fiquei falando em rádio esse tempo todo de manhã, mas eu estou fazendo a mesma coisa desde que eu descobri fortemente o propósito. O que é esse propósito? Eu paguei minhas contas com a propaganda, que me pagou bem, graças a Deus, na vida. Criei meus filhos, já tenho netos e tudo. Embora eu tenha esse rostinho de um cara de 30 e poucos. Jamais imaginaria que você tem neto. Então, quer dizer, eu criei meus filhos, graças a Deus, né, dentro das condições aceitáveis de uma família. Quantos filhos você tem? Eu tenho 4 filhos. Você falou, dona Eulália, vamos repetir 4 aqui. netos. Eu fui fera. Eu teve uma época que eu estava bem animado, né? Animado. Vamos fazer. Não, eu acho que assim, a gente está falando de legado, né? Sua mãe contribuiu com 7, você falou, não, tenho que. Eu fui assim. Agora, posso falar uma coisa pior ainda, que vocês não vão acreditar. Eu podia ir para o Guinness Book. Ah, é, gente? Que vem aí? Não, por quê? Eu tenho 4 filhos. Tá. E eu fiz vasectomia com 26 anos. Nossa, gente. Não conheço ninguém que tenha feito mais ou menos. Imagina se não tivesse feito, né? Nossa vida. Eu gosto muito de criança. Deu para perceber. Bom, mas enfim, dentro como você falou, faço várias coisas, mas hoje está misturando tudo. Eu sou do rádio, sim, sou dessa peça aqui, desse microfone. Isso me deu uma responsabilidade, ampliou a comunicação. Eu tento ser responsável com aquilo que eu quero dizer. Eu tento me aproximar das pessoas. O papel do comunicador é conciliar conflitos, conciliar ideias, conciliar vidas, apoiar as pessoas. As pessoas não estão conversando tanto assim, as pessoas não ouvem tanto assim. E quando você tem essa proximidade, você não pode perder essa chance, não pode jogar uma palavra ruim na cabeça de ninguém. A descoberta do propósito, eu já estava com essa causa na Nova Brasil. Se você me permitir, vou contar mais um caso. Claro, por favor. Porque a gente nas empresas fica falando muito em propósito, né? E propósito não é definir uma coisa para a gente. Tá. Propósito é uma descoberta. A gente tem uma causa, eu vou fazer isso aqui.
Mas tem uma coisa que vai lá fundo, que diz assim para você, é isso mesmo, é isso que eu faço, ganhando dinheiro ou não ganhando, onde eu estiver. Eu fazia Nova Brasil, nessa fase que estourou o programa Nova Manhã, foi muito legal. Eu inaugurei esse modelo de grandes eventos em São Paulo, com palestrantes o dia inteiro, evento aberto, né, que tinha os eventos fechados da HSM, estava começando a KLA, e eu, que era da área de shows, da área pop, falei assim, eu vou fazer palestra pop, né? E daí chamava essa turma toda aí que está aí, alguns que começaram até comigo. E aí eu já estava fazendo isso, mas uma senhora me liga um dia, a mulher do café me fala, tem mulher que ela quer falar com você, ela quer falar com você, e eu normalmente não saía para falar com o ouvinte, estava no ar, daí eu larguei lá, toquei uma música, fui atender. E uma senhora, né, se apresentou dizendo que não era uma fã, não queria dizer que era uma tiete. Eu preciso falar uma coisa, eu tenho 50 anos de idade e tal, meu marido tem 52, passamos um problema muito difícil aqui em casa, ele foi acometido por um câncer, está muito difícil, e ele entrou numa depressão que estava muito difícil. Quando conto essa história eu me emociono também, porque para mim é marcante, embora tenha muitas histórias, essa me deu, essa trouxe o meu propósito. Daí ela falou assim, eu só estou te ligando porque um amigo veio falar para ouvir o seu programa de manhã. E eu estou ligando para te dizer que, te agradecer, porque desde terça-feira a minha casa mudou.